Então vamos fazer a questão do Enem 2010, que diz o seguinte: nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Essa primeira parte da questão ele está acomodando a gente dentro de um contexto existente, claro. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Essa função ela está definida com duas sentenças. Você tem a primeira sentença, que ela é escrita através de uma função do primeiro grau. A temperatura depende do tempo, 7 sobre 5t mais 20, isso aqui é uma função do primeiro grau, e será utilizada para qualquer tempo maior ou igual a zero e menor que 100. A segunda sentença, a segunda parte da função, ela está associada a uma função do segundo grau. Observe que a temperatura depende do tempo. Nessa função do segundo grau, observe que o tempo aparece ao quadrado, caracteriza sim uma função do segundo grau, e você vai utilizar ela toda vez que o tempo for maior ou igual a 100. Tá? Então, por exemplo, se nós quisermos saber a temperatura do forno em 50, vamos supor, em 50 minutos, tá? Porque esse T está definido em minutos no texto, na outra parte da questão ele vai dizer que o tempo está definido em minutos, então você tem que usar a primeira função, porque o tempo 50 está entre 0 e 100. Se você quiser saber a temperatura do forno, por exemplo, em 120 minutos, aí você tem que utilizar a segunda função. É isso que essa função está nos trazendo como informação. Mas ele afirma algumas outras coisas. Vamos lá. Ele diz que T é a temperatura atingida pelo forno em graus Celsius, ele dá a unidade. Ele diz que T é o tempo em minutos, como eu havia dito na explicação da função, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno a uma temperatura de 48, deve ser colocada nesse forno a uma temperatura de 48 graus Celsius e deve ser retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. Aí, esse é o momento da questão que você faz a seguinte reflexão. Para atingir a temperatura de 48 graus Celsius, qual foi a função que ele usou? A primeira ou a segunda? Você só tem como saber se foi a primeira ou a segunda se você descobrir o tempo para isso, tá? Assim como 200 graus Celsius. Claro que, ao olhar para esses números, eles estão sugerindo que o 48, por ser uma coisa pequena, uma temperatura pequena, está associada a um tempo pequeno. Tá? E o 200, como ser uma temperatura um pouquinho maior, está associado à segunda, a ter um tempo maior. Mas isso só pode ser comprovado no cálculo, fazendo realmente e verificando aquilo que a gente que a questão está trazendo. Mas o que é mesmo que a questão quer? Ele quer o tempo de permanência da peça no forno em minutos. Como é que vai funcionar? Você precisa entender o seguinte, a peça ficou dentro desse forno no momento inicial, que eu não sei quanto é, mas essa temperatura era de 48 graus Celsius e foi retirado quando essa temperatura atingiu 200 graus Celsius, onde eu também não sei em que tempo foi isso. Então, existe um T, vamos botar aqui, ó, um T1 aqui, ó. Esse tempo 1 está associado ao momento que essa peça entrou no forno, tá? Com 48 graus Celsius. E existe aqui um tempo 2 que está associado a 200 graus. Para responder a questão, você precisa saber exatamente quem é esse ΔT. Esse ΔT vai ser o tempo de permanência dessa peça no forno, tá? Bem, qual o grande lance? Você não sabe quem é cada um desses tempos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira temperatura, no caso 48, e vou verificar, inicialmente eu vou verificar se essa temperatura foi obtida através da primeira sentença.
E para fazer isso, eu vou pegar a primeira sentença, 7/5 de t mais 20, e vou igualar a 48. Tá? 48 é a temperatura. Esse tzinho aí é o tempo. O 20 vai passar para o outro lado. O 20 vai passar para o outro lado subtraindo. Tá? Vai ficar aqui 28, tá? Vai ficar 48 menos 20, que vai dar 28. O 7 vai passar dividindo, então você pode enxergar o 28 dividido por 7. E ao mesmo tempo, o 5 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, se você fizer as contas, você vai encontrar 28 por 7, que é 4, 4 vezes 5, 20. Então, para encontrar a temperatura de 48 minutos, foi necessário passar 20 minutos. Para encontrar a temperatura de 48 graus Celsius, foi necessário passar 20 minutos. Agora vale a reflexão. Esses 20 minutos realmente pertencem à primeira sentença? Correto, pertence à primeira sentença. Mas por quê? Porque na primeira sentença ele está dizendo que o tempo tem que estar de 0 até 100, onde o 0 participa e o 100 não. 20 minutos está exatamente nesse intervalo. Então, com certeza, esse T1 vale 20 minutos. Ok. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda temperatura, que no caso é 200, e vou substituir. Só para a gente ter uma comprovação de tudo que eu falei, eu vou pegar e vou substituir 200 na primeira função. Olha o que vai acontecer. 7/5 de t mais 20, isso é igual a 200. Lembrando que, para que isso seja verdade, esse t tem que estar entre 0 e 100. Tá? Quando você continua a resolução, você vai encontrar esse 20 vai passar para o outro lado, subtraindo, isso aqui vai ficar 180. E aí o 5 vai passar multiplicando. E o 7 vai passar dividindo. O detalhe aqui é que se você pegar esse 5 e multiplicar pelo 180, nós vamos encontrar o seguinte, 180 vezes 5 vai dar 900. E se você pegar 900 e dividir por 7, você vai encontrar aproximadamente 128,5. O que seria um absurdo, tá? O que seria um absurdo? Por que seria um absurdo? Porque se você pegou a primeira função, 7/5 de t mais 20, o seu tempo, o tempo encontrado tinha que estar entre 0 e 100. E 128,5 não está entre 0 e 100. O que prova que esses 200 graus não foi encontrado com a primeira função, e sim com a segunda função. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar toda essa parte e vou substituir os 200 na segunda equação, ficando assim. 2 sobre 125t² menos 16t sobre 5 mais 320. E agora eu tenho certeza que essa temperatura 200 veio dela, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou tentar dar uma melhorada aqui, né? Por exemplo, se eu pegar essa função, essa equação, e multiplicar ela, tá? Por 125 sobre 2, eu consigo dar uma melhorada na equação. Aí você fala, Adroaldo, mas por que você vai multiplicar assim? Vamos pensar aqui comigo. Observe que o denominador da primeira parte é 125. Se eu multiplicar por 125 sobre 2, esse 125 vai acabar cancelando com 125. E o 2 que está no numerador acaba cancelando com o 2 do denominador. Fazendo isso, eu vou ficar com t². Observe que ficou muito melhor do que você ter como coeficiente o número 2 sobre 125, tá? Aí você pensa, tá, Adroaldo, e agora vamos olhar para a segunda. Bem, o 125 dividido por 5, isso é uma divisão exata, vai dar 25, tá? E o 16, quando você multiplicar, vai acabar simplificando com 2, que vai dar 8, uma divisão exata.
Então, na verdade, vai ficar menos 8, porque o 16 você dividiu pelo 2, ficou menos 8. E o 125 você vai dividir por 5, que vai dar 25. Então, quando você multiplicar, isso aqui vai ficar menos 200t, que seria o menos 8 vezes 25. E por último, você pode até enxergar, tá? Se você passar esse 200 para cá, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma outra passagem aqui antes da gente fazer essa multiplicação. A gente vai fazer essa multiplicação, tá? Só que eu vou fazer uma outra passagem para dar uma simplificada, para ficar melhor para a gente enxergar. Então ficaria assim, ó, 2 sobre 125 Pronto, aqui vai ficar 2 sobre 125 t quadrado menos 16t. Por enquanto só estou repetindo. Agora é que eu queria fazer antes. Ó, esse 200 que está no segundo membro, se passar para o primeiro, vai passar mais 120. Lembre que ele passa para o outro lado subtraindo, tá? E esse 200 passa subtraindo. Pronto. Então, eu estou multiplicando a primeira por 125 sobre 2, ficou t quadrado. Eu estou multiplicando a segunda por 125 sobre 2, vai dar menos 200. E se você pegar o 120 e multiplicar por 125 sobre 2, pense assim, ó, 120 dividido por 2 vai dar 60. 60 vezes 125, isso aqui vai dar 7.500. Ó, fazendo as contas, a gente vai encontrar 7.500. Beleza? Então, esse é o cálculo que vai fazer com que eu simplifique a minha equação. Vamos colocar isso aqui em cima, né? Para as pessoas entenderem aí direitinho o que é que está acontecendo. Pronto, feito isso, eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. Aí você vai ter que fazer a opção, e se você vai resolver por delta, por Bhaskara, né? Ou por soma e produto, aí fica à vontade. Quando você resolver, você vai encontrar aqui, ó, duas raízes, tá? Você vai encontrar duas raízes. São dois possíveis valores de tempo. A primeira raiz que você vai encontrar é 150 e a segunda raiz que você vai encontrar é 50. Lembre que esses t's, eles são minutos. Bem, 150 é exatamente o tempo que eu estava buscando, tá? 50 não é. Por que não é? Porque na segunda equação, que foi onde você igualou a temperatura de 200, você tem que ter o T maior ou igual a 100. E 50 não é maior ou igual a 100, tá? Então, a raiz que vai satisfazer nesse caso é exatamente o 150. Agora sim, a gente pode concluir a questão. A gente pode dizer que o T2 seria 150 e o T1, que foi o 20. Encontrando assim o tempo de permanência de 130 minutos, garantindo aqui para a gente a alternativa letra D.